queridos alunos, né? Então vamos à aula de hoje novamente, eu espero que saia com áudio dessa vez, né? Então, capítulo 5, o chão da terra, né? E o tema final do nosso capítulo, se não me engano, são substâncias e misturas, beleza? Quando a gente está falando de substâncias, a gente está falando de qualquer espécie de matéria formada por uma única composição constante de elementos químicos, né? E que tenha propriedades físicas e químicas bem definidas, certo? De uma forma geral, as substâncias puras dificilmente são encontradas isoladas na natureza, ou seja, geralmente essas substâncias estão misturadas, né, agregadas a outras substâncias. Isso quer dizer que nós e quase tudo que está à nossa volta são exemplos de misturas das mais variadas substâncias puras, beleza? Então a gente tem aqui o infográfico, né? A gente vê que a matéria, quando eu falo em matéria, não estou falando de ciência, matemática, biologia, português, etc, né? Eu estou falando de tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, desde você até uma tampinha de uma caneta. Tá? Então tudo isso é matéria, e essa matéria é constituída pela menor unidade, né, que seria o átomo, que a gente vai ver no próximo slide. Então dentro dessa matéria encontramos as substâncias e as misturas, e nessas substâncias temos a classificação de substâncias simples e compostas e as misturas homogêneas e heterogêneas, que veremos mais adiante. Em relação ao átomo, né, que é a menor unidade que forma a matéria, esse átomo, esse modelo aqui que a gente está vendo no GIF, foi um modelo que demorou um bom tempo para ser formado, né? O nome átomo significa indivisível, certo? Acreditava-se que essa partícula não era divisível, era como se fosse uma bolinha maciça e ela não tinha partes que formavam, certo? Então recebeu o nome de átomo. Devido, né, com o passar do tempo, avanços, as pesquisas, a ciência, a tecnologia, enfim, né, foi percebido, né, que o átomo ele era divisível, sim. Então ele era para ter recebido o nome tomos, né? O nome átomo, que significa indivisível, é a partícula A de negação, não divisível, certo? E o termo tomos do grego significa divisível, mas devido a uma questão aí só de nomenclatura, deixaram como, tipo, vamos deixar do jeito que tá, que todo mundo já acostuma mesmo com essa palavra, certo? Mas lembrem que o átomo ele é divisível, sim, né? A gente tem uma região central, né, o núcleo. Esse núcleo vai apresentar cargas neutras e cargas positivas. As cargas positivas a gente chama de prótons e as cargas neutras a gente chama de nêutrons, certo? E nessa região aqui de fora a gente chama de eletrosfera, né? É nessa região que se encontram elementos que possuem cargas negativas, que são os elétrons. Esse modelo aqui lembra o que? Adivinhem? O sistema solar. Por isso que esse modelo foi denominado sistema solar, que inicialmente foi postulado por Rutherford e depois foi encerrado por outro pesquisador, beleza? Vamos falar sobre a classificação das substâncias. As substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas bem definidas, como foi falado, certo? E de uma forma geral, essas substâncias podem ser classificadas de duas formas: as substâncias simples e as substâncias compostas. Quando a gente fala de substâncias simples, estamos falando de compostos químicos que são formados pelo mesmo elemento químico. Por exemplo, eu vou pegar aqui o gás ozônio, certo? O gás ozônio ele é representado por O3. Significando o quê? Que a sua molécula é formada por 3 união
pela união de 3 átomos de oxigênio, certo? Ou seja, tem uma substância formada pelo mesmo elemento químico, no caso o oxigênio. O gás oxigênio, né, o gás que inspiramos, ele é representado por O2. Ou seja, ele é formado por 2 átomos de oxigênio. O nitrogênio, né, o gás nitrogênio, N2, formado por 2 átomos de nitrogênio. O fósforo, P4, formado por 4 átomos de fósforo. E por aí vai. Ou seja, essas substâncias simples vão apresentar apenas o mesmo elemento químico, beleza? Agora, quando a gente fala de substâncias compostas, nos referimos aos compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. O exemplo mais clássico que a gente pode citar é a água. A fórmula da água é H2O, significando o quê? Que eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, ou seja, o átomo de oxigênio representado por essa bolinha azul se liga a 2 hidrogênios representados por essa bolinha laranja, né? Então eu tenho que uma substância composta, que no caso é a água. O metano, a fórmula dele é CH4, representando o que? Que eu tenho um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio. Então tá aqui a formação dele, ó. Essa vermelhinha é o carbono ligado, ó, a 4 átomos de hidrogênio. Temos aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha, o sal mesmo que você coloca para salgar a carne, certo? Ó, NaCl. Aqui é o sódio, aqui é o cloro, né? A gente fala cloreto de sódio. Então, a gente tem os átomos de cloro ligado aos átomos de sódio, certo? O ácido clorídrico, né? O HCl, que seria o que? O cloro ligado a um átomo de hidrogênio. Tá aqui também. A amônia, eu tenho um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. O verde representa esse nitrogênio e esse cinzinha o hidrogênio, beleza? Eu acho que não tem muita dificuldade de compreender essa classificação de substâncias simples e compostas. Agora vamos falar da classificação das misturas. Quando a gente fala de mistura, a gente está se referindo à união de 2 ou mais substâncias diferentes, beleza? Elas apresentam características físicas diferentes e variáveis em comparação com as substâncias que a compõem. Como assim, tio Carlos? Vamos lá, eu peguei a acetona, vocês sabem o que é acetona, geralmente que as pessoas passam para retirar esmalte, que tem um cheiro forte, enfim. Se eu pegar a acetona e misturar com a água, vamos lá. Como é que eu faço para separar a acetona e a água, sendo que basicamente a água vai diluir, né, dissolver a acetona, e eu não vou, para mim ali vai estar tudo a mesma coisa, ali vai ser água, né? Eu só vou saber que tem alguma coisa ali dentro se eu cheirar ou se eu provar, né? Mas elas têm, por exemplo, algumas coisas diferentes, como ponto de ebulição, densidade, etc, etc. Então, se eu aquecer um pouquinho aquela mistura, né, de água e acetona, a uma temperatura bem baixinha, a acetona vai evaporar e a água não. Ou seja, apesar de elas estarem misturadas, algumas características delas são diferentes, né? No caso disso que eu falei, é o ponto de ebulição, a capacidade de vaporização. A acetona ela consegue evaporar muito mais rápido do que a água. Mas enfim, as misturas elas podem ser classificadas de 2 formas: as homogêneas e as heterogêneas. Quando eu estou falando de uma mistura homogênea,
Eu estou me referindo a uma mistura que apresenta uma única fase, né? Um único aspecto visual. Como assim? O mais clássico que a gente pode citar, por exemplo, é água e sal, água e açúcar, ou até mesmo os três unidos. Se eu pegar a água e coloco um pouco de açúcar, não uma quantidade que não seja exagerada, a água ela vai conseguir dissolver todo o açúcar e eu não vou conseguir distinguir o que é que tem naquela solução. Quando eu falo em solução, eu tô me referindo à água e a outra substância misturada, certo? Então, por exemplo, aqui visualmente eu só consigo ver o que? A água, né? Então eu digo que essa mistura está apenas apresentando uma única fase. Então ela é homogênea, certo? Mas ela apresenta quantos componentes? 2, certo? Se eu colocar, por exemplo, água, sal e açúcar, a água vai dissolver tanto o sal quanto o açúcar, né, que é a formação do soro fisiológico. Água, sal e açúcar. Eu terei uma única fase com 3 componentes. Então fiquem atentos, por exemplo, caso eu passe uma questão, quando eu peço o número de fase e o número de componentes. Por exemplo, aqui eu tenho 2 componentes, mas apenas uma única fase. Então fiquem atentos, beleza? As misturas heterogêneas, diferentemente das homogêneas, vão apresentar mais de uma fase, né? 2 ou mais aspectos visuais. São formadas quando o material não dissolve o outro, né? Vamos lá. Eu tenho a água e óleo, eu tenho um granito, eu tenho um sangue, eu tenho um leite. Como assim, tio Carlos, o leite? O leite eu só enxergo tudo branco. Mas se você fazer uma análise mais aprofundada do leite, por exemplo, se você aquecer um pouquinho o leite e desligar, quando você parar, né, e esse leite esfriar, você vai perceber que forma uma camada de gordura e você consegue diferenciar quando você olha a uma análise microscópica. Enfim, o leite ele é uma mistura heterogênea, certo? O sangue também, porque quando o sangue ele passa por um processo chamado de centrifugação durante o exame de sangue, você consegue separar seus componentes, porque ele tem o plasma, ele tem os glóbulos brancos, ele tem os glóbulos vermelhos que são as hemácias, tem as plaquetas. Então ali tudo é uma mistura heterogênea. Mas vamos começar pelo um processo básico. Se eu pego água e óleo, né? Quem já fez essa análise visual sabe que o óleo vai ficar na parte de cima e não vai ser dissolvido pela água. Então eu vou conseguir enxergar as duas fases. Eu estou em 2 componentes, o óleo e a água, e formarão 2 fases, que no caso será uma mistura bifásica, certo? Então essa mistura é heterogênea por quê? Porque eu consigo ver mais de um aspecto visual, certo? Aqui são formas de classificação das misturas heterogêneas. Só um instantinho. Que é a questão de bifásica, trifásica e polifásica. Bifásica quando apresentam 2 fases, trifásicas quando apresentam 3, polifásicas quando apresentam 4. Beleza? Vamos lá. Aqui analisando esse esquema aqui, a gente vai decifrar, certo? Vamos lá. Esse primeiro potezinho aqui, ó, ele apresenta óleo, água e gelo. Quantas fases esse potinho apresenta? 3. Eu consigo ver a água, eu consigo ver o gelo e eu consigo ver o óleo. Então eu consigo ver as 3 fases. Então é uma mistura trifásica. Agora, se eu fizer a pergunta, quantos componentes tem? Óleo, água e gelo, eu vou dizer 3 componentes? Não, eu vou dizer 2. Ué, tio Carlos, por quê? Porque o gelo nada mais é que o que? Água congelada. Então a água e o gelo, na questão dos componentes, eles são como um só, certo? Em relação aos componentes e não às fases, certo? Então, se eu perguntar quantos componentes tem, são 2, beleza? Vamos lá, o potinho 2, água
água gaseificada e gelo, né? Eu tenho quantas fases? Eu vou ter 3 fases, porque eu consigo ver a água, eu consigo ver as bolinhas de gás e eu consigo ver o gelo, né? Então é uma mistura trifásica. Agora, se eu perguntar quantos componentes, água e gelo, é como se fosse um só, né? Então vai ser água mais gás. Então serão 2 componentes. Beleza? Agora o terceiro, que é onde vai quebrar um pouquinho a cabeça de vocês, mas vamos lá. Eu tenho água salgada, eu tenho gelo, eu tenho óleo e o granito. Quantas fases, né, a gente consegue distinguir, né? E quantos componentes, né? Vamos lá. A gente precisa levar em consideração o granito, né? O que é o granito? O granito, ele é uma rocha formada por... Ele é como se fosse uma mistura já formada por 3 elementos. O quartzo, a mica e o feldspato. Eu não lembro se vocês, né, vão recordar das aulas das rochas magmáticas, enfim, né? Então, o granito a gente já conta como 3 fases, porque você consegue distinguir todos esses elementos minerais que compõem esse granito, beleza? Então, só o granito são 3 fases: 4 com a água, 5 com o gelo e 6 com o óleo. Então aqui serão 6 fases, beleza? Conseguiram compreender porque são 6 fases? Óleo 1, gelo 2, água 3. O granito eu não vou contar como um só, porque ele é uma mistura de 3 minerais que eu consigo distinguir esses 3 minerais. Então eu somo mais esses 3. Então dará 6. Agora, se eu perguntar quantos componentes? Água salgada. Se é água salgada, é água com sal. Então já são 2 componentes. O gelo a gente não conta porque é água, né? O óleo vai ser 3. E o granito também são 3. Então serão 6 componentes. Então eu tenho aqui 6 fases e 6 componentes no recipiente 3. É uma mistura polifásica, certo? 4 fases em diante. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das misturas, das transformações físicas e químicas, certo? Quando eu estou falando de transformações, eu estou falando de modificações, né? Mudanças. Essas modificações podem alterar somente o aspecto físico do objeto ou do material, ou toda a estrutura, como a parte química, a parte física, enfim, total. Vamos lá. A transformação física, ela está voltada apenas para o aspecto físico. Se a gente olhar aqui esse primeiro GIF da mulher rasgando a folha de papel, aqui é um papel, certo? Não importa quantas vezes eu rasgue, não vai deixar de ser papel, vocês concordam? Vamos supor que ela continuasse rasgando até não conseguir mais rasgar, não ia deixar de ser papel. Passou por uma transformação física, onde mudou a estrutura daquela folha de papel, certo? Ficou bem picadinho, mas não deixou de ser papel. Outro exemplo, a água. Se eu pego essa água e congelo ela, que ela vai, né, se tornar gelo, ela apenas mudou o estado físico dela, ficou congelada. Ou quando eu evaporo a água, vai ser vapor de água. Mudou apenas o estado físico, mas não deixou de ser água. Ai, tio Carlos, deixou sim, água, gelo. Não, gelo, a água virou gelo e outra água virou vapor. Gelo é o que? Água congelada. Vapor é o que? Vapor de água. Beleza?
Agora, quando eu falo em transformações químicas, eu tenho uma mudança total da estrutura e composição do material. Se você pegar esse mesmo papel e queimar esse papel, tio Carlos, ele vai ficar papel queimado. Não, né? Não é bem assim. Ele recebe uma outra denominação que são as cinzas. Ele vai perder todo aquele aspecto, certo? Ele vai ser completamente diferente. Houve uma mudança nessa estrutura. Então é uma transformação química. Um outro exemplo, o fruto amadurecendo. Mas tio Carlos, não deixa de ser fruto, o fruto verde e o fruto maduro. Mas há uma mudança assim na sua constituição. Tente comer um fruto verde, bem verde, e um fruto maduro, para ver se você não consegue distinguir a diferença. Beleza? Então esses são exemplos de transformações físicas e transformações químicas, beleza? Então, como a atividade será que encaminhado as páginas 294 a 298. Então encerramos nossa aula, um forte abraço e um grande beijo e tchau, tchau.